confrontante. É uma mensagem de confronto. E já no tema você vai pensar ou imaginar o que eu, como pastor, vou perguntar para você. Mas o título da mensagem é: aonde você está enquanto Elias desafia os profetas de Baal? Aonde você está enquanto Elias desafia os profetas de Baal? Deixa eu falar um pouquinho de Elias para você, e um pouquinho da história da decadência de Israel. Por que Elias chegou a esse ponto? Por que Elias chegou a desafiar 850 profetas? A Bíblia fala que, pela história de Elias, a Bíblia nos mostra que Elias estava entre os maiores profetas vivos. Os maiores profetas vivos. Se formos fazer a nomenclatura, se formos fazer ali a história, vamos ver que Elias não era qualquer um. Não que os profetas fossem qualquer um, mas Elias era um cara, né? Era um cara de respeito. Elias era. Tanto é que lá na transfiguração as pessoas confundiam Jesus com quem? Elias. Você deve ser a encarnação de Elias. Ele não era qualquer um. E quando a nação de Israel mergulha no pior período da sua história, no período de degradação, Deus usa Elias para desafiar o povo, para fazer o povo voltar à verdadeira adoração. Deus usa a vida de Elias para que o povo fosse conclamado a voltar aos princípios de Deus. Porque o povo estava meio que misturado, meio tonto. Como às vezes nós, nos dias de hoje, a palavra pura, a palavra genuína, muitas das vezes, não é recebida por nós porque a nossa mente está meio embaralhada com o que os nossos olhos estão vendo. Era o que estava acontecendo naquela época. As verdades de Deus estavam misturadas com as verdades dos homens, com a verdade que a sociedade proclamava, e o povo ficava meio, aqui eu adoro, aqui eu sei o que é certo e o que é errado. Como hoje, a gente não sabe, hoje, mais o que é certo e o que é errado. A gente confunde algumas coisas. Poxa, pode isso, mas espera aí, mas é tão normal. A normalidade da sociedade, a normalidade dos dias atuais, está se infiltrando nos princípios de Deus, e aquilo que para Deus não é normal, está passando a ser normal para a igreja. Esse período de degradação aconteceu lá no Israel. E aí Deus usa quem? Elias. Alguém que as pessoas olhavam e falavam: o que esse profeta vai? O que vai sair desse homem? Um homem simples, um homem que não tinha posses, um homem que não era muito eloquente, mas quando abria a boca, mandava a mensagem de Deus. Mandava, como diz aí, a mensagem pura, sem mistura. E foi esse profeta que foi usado. O povo era ignorante, o povo era vacilante. E tudo isso acontece onde? No meio do reinado de Acabe. Mas como foi que Acabe chegou até o palácio? Você vai ver. A história do declínio de Israel começa com a vida de Salomão. O declínio de Israel começa com Salomão. Por quê? Porque Salomão recebe de Davi a herança das 12 tribos. Recebe uma unção de Deus tremenda. Deus aparece a Salomão depois de uma oferta de 1000 bois e diz assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão pede o quê? Sabedoria. E Deus fala para ele assim: por que você não foi orgulhoso? Vou usar o linguagem dizendo: por que você não foi orgulhoso? Não pediu dinheiro nem riqueza, me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar todas as riquezas desse mundo. Só que Salomão, ele miserento, ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. É muita sogra da minha sogra.
muitas sortes, 700 concubinas e 300 mulheres. E sabe o que acontece? Salomão, ao invés de seguir os caminhos do Senhor, Salomão usa a sabedoria que Deus lhe deu para construir templos para os deuses das mulheres que eram casadas com ele. Muita gente pensa que o problema de Salomão foi no tempo, não foi naquela época. O cara, miserável, podia ter as mulheres que quisesse. Então podia ter mulher no outro. Mas se fosse virgem, se fosse. Não podia levar para dentro do harém dele. O problema de Salomão foi no tempo. O problema de Salomão foi que ele usou a sabedoria que Deus deu a ele para levantar reinos, para levantar palácios para os deuses sidônios e macedônios. Engraçado essa semana, só pegando parênteses aqui, está bem aqui no meu posto. Essa semana eu recebi um e-mail de um. Eu vou dizer para a igreja qual é a visão do seu pastor, ok? Só para você entender. Eu recebi um e-mail de um músico, que não é esse ministério. E ele falou assim: pastor, eu estou cansado de tocar nas igrejas, estou cansado de sair por aí e só receber pernada, ninguém paga o que merece, eu vou tocar no mundo, o que o senhor acha? Aí eu vou ter a resposta para ele: você tem certeza que quer saber o que eu acho? Porque o que eu acho não vai agradar o meu coração. E usei a história de Salomão. Deus dá uma sabedoria para ele e ele usa no mundo, mas Deus te deu um talento que tem muito crente sentado na igreja querendo. Aí Deus te deu um talento para você tocar, para você bater luzinha, para você bater palma para uma luz dançar. Ou a gente confia ou não confia? Mas ele disse bem claro: isso é minha posição. Não deve ser a sua. Você me perguntou e eu respondi. Sabedoria que Deus me deu, o dom que Deus me deu, deve ser usado para Ele, na direção dele. Amém? E aí Salomão o que faz? Salomão simplesmente pega ali e não permanece fiel. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus faz? Deus retira de Salomão a maior parte do reino e dá para um homem chamado Jeroboão. Essa nova nação, que consistia em 10 tribos, porque Deus deixa duas com Salomão e 10 ficam com Jeroboão. Essa nova nação foi chamada de Israel. 10 tribos da região norte. E ela foi chamada de Israel. E aí começa toda uma história lamentável, catastrófica com o povo de Israel. Deus disse a Jeroboão que o abençoaria e estabeleceria a sua família como uma família real com muitas e muitas gerações, se ele fosse fiel e obediente ao Senhor. Aí o que acontece com Jeroboão? Jeroboão não confia no Senhor. Ele não confia em Deus. Ele não se volta para o Senhor. Pelo contrário, o poder que Deus deu na mão dele o afastou dos caminhos do Senhor. Diz um ditado popular: se você quiser conhecer o caráter de alguém, dê a ele poder e dinheiro. Não é verdade? Dê a ele poder e dinheiro. Dê a ele um status, você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Jeroboão era um servinho: Senhor, muito obrigado, Senhor, tu és tudo poderoso. Aí Deus o constitui rei de Israel. Dá 10 tribos nas mãos dele. E Jeroboão se afasta da presença do Senhor. Ele se afastou do Senhor. Ele estava tão preocupado com a sua posição de poder em Israel, que não queria permitir ao povo voltar a Jerusalém para que eles celebrassem suas festas religiosas. O Pessah, que é a Páscoa, a festa dos tabernáculos. Jeroboão prendeu o povo ali. Ele não queria que o povo fosse a Jerusalém, prendeu o povo ali. Por quê? Porque Jeroboão temia que o povo se decidisse a servir ao filho de Salomão, que era descendente direto do trono. Então, para ele impedir que o povo seguisse um outro rei, ele prendeu o povo aqui. E aí, meu irmão, eu abro mais um parênteses. O líder que é líder de verdade não tem medo de enviar ninguém, nem deixar ninguém para qualquer lugar. Sabia?
Por exemplo, nós não vamos ter carnaval aqui, infelizmente. Se você vai ficar em casa, procure uma igreja que abre as portas, ó, a comunidade da Zona Sul vai estar aberta. Entendeu? A Paz Central Nova Próxima vai estar aberta. O projeto Vida Nova do Pastor Ezequiel vai estar aberto. Renascer vai estar aberto. Vai lá, assista o culto. Entendeu? Eu aqui não vou dizer assim, ó, se não for a glória, meu irmão, cuidado, se Deus vai considerar uma caixa que manda com você que vai dar pra mim. Assim diz o pastor. Pastor, se eu chegar lá e gostar, pelo menos venha conversar comigo. Pastor, gostei de lá. O Senhor me abençoa? Deus te abençoe. Eu só não te abençoo para ir para o mundo. Para ir para o mundo, ao contrário de você, manda uns e-mailzinhos, né? Manda uns negocinhos no Face, agora eu estou craque no Face. Te acho lá aí. Tu está por onde? O que você está fazendo aí? Pelas suas notícias eu já sei onde é que você entende? Então você não pode ter medo. Você não pode ter medo, não. Segura o povo, fecha os porteiros. Amaldiçoa o povo. Teu povo não pode ir até Jerusalém. Celebrar a festa de Deus. Celebrar as festas que estavam nos lugares errados, né? Porque senão eles vão querer servir Salomão. Eu não posso perder esse povo. Medíocre. Não confia no seu próprio carro. E aí, para impedir que o povo saísse de Israel, sabe o que Jeroboão faz? Jeroboão inventa outras festas religiosas. Olha só. Porque o povo de Deus é festeiro. Eles iam para a Páscoa. Eles iam para o tabernáculo. Vamos inventar uma outra festa aqui. O povo não sair da presença de Deus. É como, por exemplo, vamos botar dentro da igreja umas festas com música do mundo. Porque senão nossos jovens vão fugir. Os jovens precisam ouvir, né? Os jovens precisam. Então, vamos inventar uns negócios e trazer para dentro do nosso reino, para a gente não perder as famílias. Vamos deixar aqui casais que não são casados fiquem sem, né? Porque senão eles vão fugir. A gente não pode assim, ser muito duro. Vamos fazer uma reunião juntos, a gente bota umas mesinhas, bota uma cervejinha. Um negocinho assim, um pagodinho, um sapatinho. A gente vamos inventar uma festa. A gente não perder pro mundo. Não tem nada a ver com o dia de hoje. Parece, mas não é. E aí, ele toma muitas ideias da religião do Senhor. Vou falar religião, mas daquilo que Deus tinha colocado no povo, da direção verdadeira, e mistura com as ideias do homem, e começa ali a criar bezerros de ouros, centros de adoração não autorizados, e pior, começou a levantar sacerdotes que não eram descendentes da tribo de Levi. Só da tribo de Levi poderia ser sacerdote. Jeroboão, com medo, começou a olhar para aquele irmão que tinha, talvez uma situação financeira um pouquinho melhor, e disse, rapaz, deixa que eu te digo, pastor. Aquele irmão que tinha uma vozinha bonita, lá não tinha a vida muito certinha, foi meu ministro. Aquele irmão que não entendia os princípios de Deus, mas talvez tinha uma posição social um pouco, uma posição social chamada dízimo um pouco melhor. E aí começou a colocá-los à frente de algumas coisas. Jeroboão fez isso. Ele não entendia que Deus havia mandado separar os que são cheios. Não se tem como coisa. Os que são cheios de quê? De óleo. Os que são cheios de unção. Esses Deus mandou separar. Só alguém cheio do óleo, só alguém cheio da unção pode ser um instrumento de milagre na mão de Deus. Amém? Isso é só a parte de introdução da palavra, você entender um pouquinho a história do declínio de Israel. E aí o que acontece?
de Deus. Agora deixa eu me dizer uma coisa, Jeroboão foi o pior dos reis. Com toda essa miserabilidade dele, ele não foi o pior. O que acontece com ele? Deus destrói sua família, e também a família de Baasa, e permite que uma família descendente de Omri governasse Israel durante 4 gerações. E o segundo rei da dinastia dessa família de Omri se chamava Acabe. Aí sim, aí vocês vão ver o que é o demônio. Acabe. Acabe começa a ser lida a sua história, contada essa história no primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do verso 30. Diz que Acabe foi o pior rei de todos os reis anteriores. Acabe era tão ruim que atraiu uma mulher ruim para a vida dele, Jezabel. E todo mundo tem aquilo que merece. Amém? Legal, porque tem que ter essa mulher. Não merece. Aqui ninguém merece. Verdade? Glória a Deus. Quando dá tudo certo, glória a Deus. Quando não dá certo, faz igual o pastor Jorge. Casei mal, o que eu faço com essa igreja? Eu vou trazer esse livro para você. Pior é ele se casa com Jezabel, e sabe quem é Jezabel? Filha do rei idólatra de Sidom. Um parênteses aqui, irmãos, jovens queridos, eu amo de paixão que tem crescido de uma forma tremenda nessa igreja. Aprenda a selecionar o homem ou a mulher que você quer casar. Peça sinal, Senhor, faz chover. Peça sinais. Deus é um Deus que ainda responde por sinais. Amém? Não pega o coração, meu coração. Não pega aquele louvor. Meu coração tem seu morena que passou perto de mim. E que me deixou. Não, peça a Deus, Senhor. Só no meu coração. E me diz se é ou se não é. Eu já contei meu contato com ele, tá escutando? Eu estava namorando uma moça e achei que ia casar com ela. Mas meu pastor me disse, desce mais. E eu sempre fui tratado na minha casa, minha mãe sempre deixou a casa muito limpinha. Muito limpinha. Casa grossa, essas coisas muito limpas. Uma vez eu fui buscar essa menina de casa. Né? Ela estava na casa do pastor, e eu falei, vou lá buscar você na casa do pastor. O pastor estava viajando para uns 3 dias, e estava ela e umas 2 irmãs lá na casa. Aí toquei a campanha e subi, né? Descendo a dar sinais, essas coisas. Sinal. Quando ela abriu a porta, para poder entrar na cozinha, tinha uns 2 metros de louça para lá. Deus me livre. Essa mulher deve ser porta para cá. Olhei para a quantidade de louça, tem uns 3 dias de louça. Mas querida, me dá mais um sinal. Eu vou insistir, né? Igual o profeta, no vinho seco, no memorado, agora o Senhor, igual pedir uma oração, né? Ela usava um óculos, né? Ela usava um óculos. E eu falei, pô, ela não acorda de óculos, né? Ninguém acorda de óculos, ninguém acorda de óculos. Aí falei com ela, um dia eu fui para a casa dela, foi 1 semana antes do noivado. Ela morava em Goiânia, né? Eu não posso dizer o nome, porque vai estar assistindo, ela morava em Goiânia. E aí eu fui conhecer a família para noivar. Não é verdade? Dormi na casa do irmão dela, e naquela noite eu estava preparando a cama na sala para mim, tal. E ela sentou e aí, gostou da minha família? A família é muito boa, tem uns 12 irmãos. Né? Eu estava pensando assim, meu irmão, se isso for hereditário, eu tenho que ter uns 14 filhos pelo menos. Aí ela sentou no sofá e falou, meu filho, Márcio, gostou da minha família? Falou, não, minha família é legal, gente boa, todo mundo gente boa. Era para semana que vem, a gente vai estar noivo. Eu falei assim, eu vou descer, vou falar com meus pais, a gente volta. Tá bom. Ela falou, boa noite. Minha irmã, quando ela tirou o óculos, sabe aquela cruzeira? Os olhos se cruzaram assim. Eu falei, o que é isso?
mesmo. É, sinal Deus se deixa. Aí sabe o que Acabe fez? Para agradar a sua esposa, olha só. Acabe, mesmo tendo Jeroboão, mesmo tendo seus filhos, deixaram o caminho do Senhor, ele poderia ter optado em seguir o exemplo das viagens da sua casa. Mas ele, por causa da esposa, ele decidiu seguir os deuses de Jezabel. E aí o que ele faz? Ele constrói um templo com um grande altar para adoração a Baal. E olha, a sua esposa odiava os profetas do Senhor. Jezabel odiava os profetas do Senhor. Ela queria matar todo mundo, principalmente Elias. E aí Elias, que eu começo a falar agora, eu tenho tempo para isso, Elias começa o quê? A tentar convencer Acabe e o resto do povo a se arrepender. Isso começa a acontecer quando para de chover durante 3 anos. Aí é um sinal de Deus para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus. Só que o povo continuava a desafiar a vontade do Senhor. Continuava em contra a vontade do Senhor. Eu sei que você não conhece ninguém assim. Deus dá sinais, Deus fala, Deus manifesta, Deus usa profeta, Deus usa qualquer pessoa na rua e ela se volta para o caminho. E você continua desafiando a vontade de Deus na sua vida. Talvez você não seja assim, mas conhece alguém. Ou talvez você não conheça alguém, mas é assim. Deus estava o quê? Sinalizando, povo, se volte, se arrependa, volte para os meus caminhos, volte. Mas o povo continuava a insistir. Aí o que Elias faz? Até então Elias estava escondido. Porque Jezabel já queria matar Elias. Elias estava vendo os profetas do Senhor sendo todos eles aniquilados da face da terra. Quando Elias sai do esconderijo para falar com Acabe, o rei vê Elias e pergunta: és tu perturbador de Israel? E Elias responde a ele de uma forma muito tremenda. Por quê? Porque aqueles que pregam a verdade não são os perturbadores. Os perturbadores são aqueles que vão contra a vontade de Deus. Nós não somos perturbadores. Você acha que a igreja perturba alguém aqui? Mas no carnaval vai ter muita gente sendo perturbada, vai? Jogando lixo no chão, fazendo barulho, dançar, quebrando. Então, quem são os perturbadores da sociedade? É a igreja. Mas o que Satanás faz? Aquele que anda na verdade está perturbando alguém. Nós não perturbamos a Israel, nós perturbamos ao inferno. Amém? Quem anda na verdade não pode ser considerado perturbador de nada. Os que andam fora do caminho, esses sim, estão perturbando a vontade de Deus. Olha, Elias fala assim: eu não tenho perturbado Israel. 1 Reis 18. Nós vamos ler. Fica só aí, vai só anotando. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. É o que ele está dizendo. Não sou eu que estou perturbando ninguém. Se tem alguém perturbando alguém aqui, são vocês que não adoram o Senhor. São vocês que têm a vida toda torta. São vocês que têm 2 mulheres. São vocês que são ladrões. São vocês que sonegam. São vocês. Vocês são os perturbadores, não eu. Por isso, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você é servo do Senhor, ande de cabeça em pé. Amém? Tenha orgulho de ser servo do Senhor. Não aquele orgulho tem um monte de crente aí que daqui Satanás, daqui demônio. Não. A gente pode sentir orgulho de ter o Pai que nós temos. Amém? De sermos filhos de quem nós somos. Tenha orgulho. Olha para o irmão que fala assim: você tem orgulho de ser seu irmão, sabia?
Eu sei que tem uns irmãos aí que não deixam nem semente cabelo em terra, mas é filho do meu pai. Né? Vai herdar a mesma terra que você. Aí o que acontece, irmãos? Numa atitude de coragem, Elias começa a desafiar o povo de Israel. Numa impressionante demonstração de coragem e fé, Elias desafia 850 falsos profetas que eram sustentados pela esposa do rei. Por que eu estou falando isso? 850 profetas sustentados por Jezabel. Eram profetas de Deus, mas o sustento vinha de outro. E quando o sustento vem de outro, senão o Senhor, você é obrigado a falar o que quem te paga te manda falar. Não o que Deus manda. Você entende algumas coisas? Se alguém da alta sociedade é membro da sua igreja, mas ele chega lá com a mulher que não é dele, você não pode dizer adúltero, miserável, porque nem dele, nem dele sustenta. Uma vez alguém disse para mim, pastor, eu tenho um caso. Esse caso me sustenta em algumas coisas. Se não fosse essa minha companheira, eu passaria fome. Eu não pagaria meu aluguel. Eu digo, nada com isso. Se eu ficar com fome, eu amo um pouco de se sustentar. Se não for o povo, eu amo uma viúva. E se não vier o povo da viúva, eu amo um anjo. É isso que eu gosto. Porque assim, irmãos, quando a base da sua vida não é a palavra de Deus, desculpa, você é obrigado a se submeter. Porque vai dizer, quem manda, quem paga sou eu. Quem paga sou eu. Uma história, eu mando do meu jeito do prédio, vai embora. E aí a gente começa a se tornar profeta de mal. Posso garantir uma coisa para vocês. Vamos a cada um de vocês na mesma proporção. Ninguém aqui é melhor do que alguém. Se alguém chegar aqui na igreja achando que porque tem alguma coisa vai ter um tratamento especial, em todo lugar eu não posso ir. Porque eu vou tratar você e coloca as suas grandes fortunas no lugar do espaço da mesma maneira que havia vinho com essas duas moedas. Não tem, irmãos. É verdade, tem um irmão que chora vinho, né? Não, as coisas contam a mesma história 50 vezes. Mas eu amo esse irmão de qualquer jeito. Eu amo de qualquer jeito, vou tratar de qualquer jeito. Já fui na casa de gente na Tijuca, Casarão, e já fui na casa de gente na comunidade. Já comi camarão e já comi outro. E são tratados da mesma maneira, irmãos. Se eu tenho tratado diferente, vem até ver que eu posso tratar diferente. Às vezes é na sua cabeça, às vezes Satanás botando na sua cabeça. Eu trato você diferente. Às vezes a sua alta e mais autoestima diz, você não me ama. Eu estou sofrendo, barrigudo. Não entendeu isso? Não. Quando você está preso e sustentado por alguém que não conhece a Jesus, essa é a coisa que você se sente na obrigação de mandar ouvir falar o que ele manda. Os profetas de Baal eram pagos e sustentados por Jezabel. Que coisa. Só que o que acontece? Jezabel pensou que ia se dar bem, 850 cada um, aceita o desafio. Eles vão lá no Monte Carmelo. Coisa linda.
Eles aceitam o desafio e o povo de Israel foi testemunhar o desafio. E aí eu começo a mensagem nessa manhã. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler apenas o versículo 21. Enquanto eu bebo a água, alguém para ganhar tempo pode se levantar e ler em alto, claro e com som. 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando deixareis entre Deus com essa terra? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada de hoje não. Amém? Amém. Olha o que o profeta Elias diz. Ele chega diante de todo o povo. Que povo é esse? Diga meus irmãos. Diga meus irmãos. Esse povo é a igreja. Paulo está dizendo isso para os descendentes dos profetas que serviam a Elias não está dizendo isso aos descendentes dos profetas que serviam a Baal, não. Elias estava falando para o povo de Deus. Ei, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando? Se Deus é Deus, hoje toma uma decisão e segue. Agora, se Baal é Deus, beleza, rasga a Bíblia. A Bíblia vai seguir a Baal, mas sai de cima do muro. É o que Elias estava dizendo para o povo. E, meu irmão, os israelitas, eles estavam tão acostumados a seguir os seus chefes religiosos que eles não responderam nada. E aí vai o porquê desse título. Aonde você está enquanto Elias está desafiando os profetas de Baal? Aonde a igreja está? Qual é a nossa posição como servos do Senhor? Eu estou começando a aquecer e o negócio está frio ali, está quente. Dá um gás aí para minha filha. Tudo para mim. Senão eu vou virar uma tocha. Pode virar uma tocha. Aí, muito obrigado. Isso não é idade, não. Sabe? O povo estava tão acostumado, o povo estava tão cego, o povo se adequou tanto àquela sociedade, se moldou. Obrigado, Senhor. Se amoldou tanto àquela sociedade que o povo não responde a nada. O povo fica quieto. O povo acha que é comum. Os seus sentimentos, meu irmão, estavam já alicerçados de geração a geração nas tradições pecaminosas, que eles eram incapazes de distinguir o que era certo e o que era errado. É o que estão tentando fazer na igreja hoje, tentando empurrar goela abaixo da igreja coisas que para Deus continuam sendo pecado. Coisas que para Deus não mudou, porque é muito fácil dizer assim: Deus não muda, Deus continua sendo Deus que abençoa, Deus continua sendo Deus que ressuscita mortos, Deus continua sendo Deus que restaura, aleluia, Deus continua sendo Deus que vive o solteiro do meio do deserto, mesmo os 45 anos da rei, mas a gente não esquece, a gente esquece de dizer que Deus continua o mesmo também, ao tratar de pecado, a saber que o homem só casa com mulher, que mulher só casa com homem. Deus continua sendo o mesmo Deus, meu irmão. Que diz que mentira é pecado, que não ensinou a ofertar é pecado. Deus continua sendo o mesmo. Continua o mesmo. Mas o povo estava tão amoldado ao mundo que veio o profeta dizendo: se Deus é Deus, serve Deus. E diz o texto que o povo silenciou. E Deus, diante ali, naquele momento no caminho, Deus mostra quem era Deus. O que acontece? Deus vai sair fogo do céu. Deus consome tudo. Tudo, tudo, tudo. E mesmo o povo vendo Deus fazer, o povo fica em dúvida.
igreja está enquanto Elias está desafiando os profetas de Baal. Elias pergunta: até quando cocheareis entre os pensamentos? Muitas pessoas em nossos dias precisam responder essa mesma pergunta que Elias fez no Monte Carmelo. Muitos de nós. Talvez quando você ouvir isso, você vai perceber que é um daqueles que fica em cima do muro. Quando a palavra de Deus, quando a direção de Deus é proposta para a sua vida. Talvez você se sinta como aqueles que estão sem tomar a decisão, sem saber, em dúvidas, sem confiar, sem encarar a palavra como um manual da sua vida, um manual de sucesso da sua vida. Porque eu creio que nós nascemos para ser um sucesso. Eu creio. Eu creio que você e eu nascemos para dar certo. Eu creio. Mas a gente só pode dar certo se estiver cumprindo o que o manual diz. Talvez de um lado nós estejamos vendo o mundo entrando na igreja de forma bem sutil. As tradições do mundo entrando na igreja de uma forma bem sutil. Talvez você tenha adquirido as crenças, os hábitos dos seus pais, dos seus avós. E hoje tem trazido isso para a sua vida, mesmo encarando e recebendo a verdade da palavra. Coisas simples, mas que certamente podem estar ferindo o quê? A verdade da palavra. Se semana passada nós pregamos isso. De que verdade hoje a igreja está falando? Sobre que verdade nós estamos pregando? Se no Evangelho de João, capítulo 1, verso 32, a gente sabe que a única verdade que realmente liberta é a verdade de Cristo, não é a verdade do homem. A verdade do homem traz um alívio no nosso coração. A verdade do homem faz um chamego na nossa alma. Mas a verdade que realmente liberta é a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, não tem outra verdade que liberte o homem do que Jesus Cristo. Só que somos educados, somos tratados e adquirimos o quê? Algumas crenças. Trazemos algumas tradições familiares ou mudanças e estamos tentando trazer o quê? Para dentro da igreja. E essas coisas batem de frente com a palavra do Senhor. E até quando você vai cochear em Deus pensamentos? Talvez você nessa manhã confie na sabedoria. E aí eu vou te dizer uma coisa. Talvez nessa manhã você esteja baseando a sua vida no conhecimento do seu pastor. Eu não sou detentor da verdade. Tudo que eu disser, tudo que eu pregar, pastora Marizane, você tem toda a liberdade na vida de conferir. Se eu estiver pregando alguma mentira, mete o pé. Mete o pé. Vai embora. Porque eu estou querendo fazer de você defende as minhas palavras. Eu amo pregar para a igreja, amo. Pastor Mariano sabe, eu amo esse pedacinho do céu aqui nesse lugar. Porque isso aqui para mim não é igreja, é um pedacinho do céu. Olhar para cada um de vocês, sentir a presença de vocês, abraçar vocês, para nós, irmão, não tem prazer melhor. Às vezes ele diz assim: vamos tirar umas férias aqui, segunda a sexta. Deixa eu estar comigo na igreja. Caramba, nós comigo. A gente já férias uma vez por ano. Estamos na igreja, um lugar abertinho. Quando não tem jeito, né? Porque às vezes a vizinha da igreja pinta. Não pinta não, pinta. É o corpo dizendo assim: descansa, descansa, descansa. Às vezes tem uma pitagem. Essa dentro de uma massinha saindo, o motor batendo no pinto.
Aí eu saio. Mas quando não dá, eu fico aqui. Mas sabe por que eu gosto de trazer os pastores aqui? Eu sei que às vezes você não gosta, e você não vem. Se você souber que eu sou eu, você não vem. Eu já descobri isso. Por isso eu nem aviso quando eu vou sair, eu nem aviso você. Você chega aqui, não vai tomar assim, não, vai pegar mal e sair daqui. Pega mal. Eu tô ligado, irmão, porque eu preciso pensar em vocês. Né? Eu falei, Serginho. Ele falou, você só avisou pra alguém, porque não veio ninguém. Mas só notícia. Eu vou trazer gente aqui diferente, sabe por quê? Porque eu não quero que vocês sejam povo, ovelhas, dependentes do seu pastor. Não é a minha verdade que vai curar vocês. Talvez o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho ajude ao Senhor a curar você. Porque quem cura é Ele. Quem sara é Ele, quem liberta é Ele. Mas infelizmente existem muitas pessoas fazendo o quê? Levantando ovelhas que são dependentes do pastor. Deixa eu te contar uma história. Você lembra da parábola da centésima ovelha? Lembra? Quem me diz a parábola? Que o Senhor amou a ovelha que amava para os caras que se perdeu, não é verdade? A Bíblia não diz que ele voltou com a ovelha que se perdeu. Diz que ele largou 99 e foi buscar. Mas ele não diz que voltou. Mas o interessante desse texto, sabe o que é? É que o pastor pegou 99 ovelhas e deixou-as sozinhas no meio do deserto. Isso é pastor. Um pastor que prepara a sua ovelha para que, se um dia o preciso for, ela no deserto saiba se virar. Mas sabe o que a igreja está se levantando? Ovelhas, bebês, que vivem querendo. Pastor, vai orar. Olha comigo, pastor. Pastor, eu estou vendo uma casa dentro da minha casa. Irmão, levanta a mão, vai embora. Satanás vai embora. Se Satanás na tua casa, primeiro que eu vou te dizer o que eu penso. Se na tua porta tem a máscara do sangue do cordeiro, o diabo não pode entrar ali. Senão a Bíblia está mentindo. Porque a Bíblia diz que Satanás passou na porta e disse: aqui tem um crente, aqui eu não posso. E olha, se você já teve envolvimento com macumba, você sabe que na macumba, quando ele faz trabalho comum lá dentro do cemitério, se ele souber que aquele túmulo é de crente, ele passa longe. Nem o teu cadáver Satanás pode tocar, velho. Nem o teu túmulo Satanás pode tocar. Mas aí, né? A gente está levantando pessoas que sejam o quê? Não, se eu não falar, se não vier da minha boca, se não sair da minha boca, é mentira. Não, irmão. Tudo que eu pregar, você vai na Bíblia. Vê se o pastor falou a verdade. E, pastor, você falou um negócio aqui. Que aqui a Bíblia, se eu souber responder, eu te respondo. Se eu não souber, você pode ter certeza que eu dizer, ó, orar ao Senhor. Vou precisar, eu vou te dar uma resposta. E vou ligar para alguns pastores mais experientes, com mais tempo de ministério. Bom, pastor, o meu Deus falou isso. O que tu pensa nisso? O que a Bíblia diz sobre isso? Você pode ter certeza que eu vou fazer você ser prisioneiro, refém da minha palavra, da minha mensagem. Você tem que ser prisioneiro do amor de Cristo. Não mais. E ninguém mais. Amém? Eu já estou terminando, tá? Estou terminando. Nós somos desafiados todos os dias pela direção simples da palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor só pode ser adorado em espírito e em verdade. E essa verdade, essa mensagem, não é uma direção pastoral, né, de um padre, de um bispo, não, é a direção de Deus. Não são as tradições e as religiões humanas que nos libertam, meu irmão. Então nós precisamos o quê? De acordo com a palavra, a gente precisa tomar uma posição. Porque enquanto os Elias estiverem brigando com os profetas de Baal, eu e você precisamos decidir de que lado nós estamos. Não é porque é nosso amiguinho, porque é nosso colega de trabalho, pastor, é o melhor amigo que eu tenho. Que ele está
direcionando para o caminho do homossexualismo, que você tem que dizer assim, não, você realmente tem esse direito, você realmente Deus pode ter errado na hora que soprou o fôlego de vida em você, ele te fez homem, mas soprou assim um fôlego estranho em você. Não. Estão querendo que a gente aceite. Estão querendo que a gente aceite. Estão querendo que a igreja fique no muro. Não tem o que fazer. Eu confesso com você, um dia eu procurei um advogado para saber questão de como é que é o nome daquilo, bem, que eu falei? União estável. Eu procurei saber. Eu confesso. Será que eu ouvi um debate na rádio, tinha pastores lá que estavam dizendo que a gente tem que se adequar ao tempo de hoje, e outro não pode se adequar. Eu falei, então o que está acontecendo? Eu preciso dar. E aí eu fui procurar saber. Legalmente, mas principalmente o que Deus estava pensando. A gente tem que ser assim, colocar aqui em Deus, Senhor, é ou não é? Faz ou não faz? Pode ou não pode? Tem que perguntar, meu irmão. Porque quando Elias disser, ei, até quando você vai ficar em cima do muro? Você vai dizer, Senhor, eu já fiquei todo lado do Senhor. Fiquei todo lado do Senhor. Irmãos, a igreja precisa aprender a dar a cara para bater. E não ficar se escondendo. A gente precisa, ainda que as pessoas na faculdade, no trabalho, deixa a gente lá porque a gente é crente, não tem problema. Não tem problema. Pode me deixar de lado. Eu não quero ficar de lado quando eu estiver diante do Senhor. Eu não quero que o Senhor diga assim, tu nunca foi medo. Teve uma vez lá que tu ficou em cima do muro. Teve uma vez lá que era você ter se posicionado e você ficou em cima do muro. Até quando nós vamos costear entre dois pensamentos? Até quando nós vamos aceitar coisas dentro da igreja? Até quando? O apóstolo Paulo dizendo ao Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O povo ouvia a palavra, o povo ouvia o profeta, mas não praticava. E quando eu não pratico a palavra, eu vou para cima do muro. Eu já ouvi pastores de jovens dizendo, eu não posso reprimir o sexo na igreja, senão ele vai embora, pastor. O sexo com a juventude eu não posso reprimir. Eu passei 10 anos da minha vida pregando para jovem dizendo, tu vai para o inferno se tu transar com a tua namorada. Se Jesus voltar e estiver no hotel, vai tu para o inferno pelado e tudo. E todo sábado tinha mais de 2.500 jovens lá ouvindo um pastor cabeludo, barbudo, pregando, dizendo que vai para o inferno. E ele disse, vai para o inferno. Você entende? É isso. A igreja não pode ter medo de pregar a verdade. A igreja não pode ter medo de dizer o que a palavra diz. A igreja não pode ter medo de mandar alguém que não é casado. Vai casar, mas não tem pressa nesse negócio. A igreja não pode ter medo de dizer uma vez casado é casado para sempre. A igreja não pode ter medo de dizer isso, queridos. A igreja precisa tomar decisão. Enquanto Elias estiver desafiando os profetas de Baal, a igreja está do outro lado. Elias, Elias. E não ficar burro. Quando alguém vier te oferecer alguma coisa, você diga, não posso. Eu sou crente. Estava conversando com o Anderson. Eu botei a net lá na minha casa. E aí ele veio para resolver o problema do mundo. Falei, irmão, está caindo toda hora. Eu tenho que ficar ligando aqui,
ajuda, que Deus te abençoe. O cara não pode ajudar, Senhor. Falei, tá bom. Tá bom, segunda-feira eu vou ler, eu vou conseguir alguém para resolver o meu problema, tá bom? Que Deus te abençoe, final de semana abençoado. Só um minuto, eu posso te fazer umas perguntas? Ele pode. O senhor não quer comprar sexy hot? O senhor não quer comprar canais, né, adultos? Eu falei, irmão, eu não assisto isso. Vamos de Jesus, pelo amor de Deus, né? Aí ele, não é baratinho, fosse um pacote, irmão. Mas eu falei, então, eu não de sacanagem. O problema era ouvir o barulho do telefone que era no chão do aí dá vontade de dar, né? Sai! Eu vi barulho de telefone que era no chão do você precisa ser posicionado. Você entende? Olha você na igreja se levantando para pegar a verdade, irmão. Seja o primeiro a dizer, é a verdade de Jesus, é a verdade de Jesus, é a verdade de Jesus, é a verdade de Jesus. Queridos, o estudo da palavra do Senhor não é um exercício acadêmico para enriquecer e ganhar conhecimento. Quando eu estudo a palavra do Senhor, eu estou trazendo vida para dentro de mim. Vida. O estudo da palavra do Senhor não é para eu me equipar para apontar os erros dos outros. Não. O estudo da palavra do Senhor é para eu me equipar e reconhecer os meus próprios erros. Tem gente que estuda a Bíblia e vai ficar apontando. É um pecador. É isso que os fariseus faziam, irmão. Sabia? Os fariseus eram os doutores. Ninguém conhecia mais a Torá do que os fariseus. E quando eles pegam a mulher em flagrante de adultério, em uma das mãos eles tinham a Bíblia, na outra pedra. Não está escrito que quem for pego é apedrejado. E quando a gente tem conhecimento da palavra, só para enriquecer o nosso conhecimento e apontar os erros dos outros, nós podemos estar nos tornando os fariseus do século XXI. Conhecer a palavra, quanto mais você conhece a palavra, mais um coração perdoador você tem. Mais um coração amável você tem. Mais um coração para ajudar alguém você tem. Dá uma olhadinha no espelho do lado assim. Eu acho que você tem crescido um pouco. Mas olha só, desce para o lado certo. Desce para o lado certo. Desce para o lado certo. Esse negócio de pôr uma coisa tão estranha. Porque, na verdade é o seguinte, a gente não sabe o que está do outro lado do muro. É um muro. E tem gente que tem medo de pular o muro, né? De pular o muro para viver o que Deus tem, porque a gente não sabe, irmãos. Quem é que sabe qual é o futuro que Deus tem preparado para nós? Ninguém sabe. A gente sabe que Deus é um bom futuro, mas o que Deus tem, a gente não sabe. A gente não sabe por que Deus fecha uma porta aqui e abre outra ali, a gente não sabe. A gente não sabe por que muitas das vezes a gente planta uma vinha, como diz o livro do profeta, a gente prepara a terra, a gente vai liberar semente, a gente planta uma vinha e na hora de colher, a vinha dá um fruto ruim. A gente não sabe por que isso acontece. Não é uma coisa muito complicada, não é verdade? E o pior, que quem fica do outro lado do muro, não sabe o que está acontecendo com aquele que pulou. Meu pai tem 2 amigos. Meus 2 são mãe. E aí eles iam com meu pai no sábado. E só na casa da amiga da minha mãe, do lado, tinha papo. E ela estava combinando, vamos pegar o papo. Pegar um papo da alimentação, Venha pular o mundo. Venha pular. Eu? A ímpar.
Não é alta? Não, eu vou pé para você. Pé ela vem. Pulou. Quando ele pulou, ele cai em cima do quarto e pisa no pescoço. O quarto começa. Qualquer rua! Eu estava muito tenso. Quando a gente aprende a palavra, é para a gente primeiro examinar a nós mesmos. É para a gente remover de dentro de nós toda falsa ideia, toda prática errada. O intuito dessa mensagem, nessa manhã, é para que você olhe para dentro de você e arranque toda a prática errada. Tudo aquilo que o mundo conseguiu penetrar no teu coração, na sua história, que fere a mensagem do Senhor. Porque o desejo do coração de Deus é que nós verdadeiramente nos reconciliamos com o Senhor. Por quanto tempo você vai ficar em segundo plano? Por quanto tempo você não vai tomar uma decisão de mostrar quem você é? Por quanto tempo nós ainda vamos permitir que as coisas desse mundo tenham uma grande influência na nossa vida, no nosso linguajar, no nosso falar? Eu não trouxe essa palavra aqui para dizer para você, olha, vai no inferno, não. Eu trouxe essa mensagem aqui para você entender e saber que é possível. É possível servir ao Senhor em fidelidade. É possível romper com todas as culturas mundanas que ainda insistem em estar dentro de nós. É possível ser um jovem fiel. É possível ter um namoro na presença do Senhor. É possível ter uma casa abençoada. É possível entregar o seu dízimo, a sua oferta fielmente. É possível amar o seu irmão ainda que ele faça alguma coisa contra você. É possível. É possível. É possível viver em comunhão com a igreja. Mas talvez ele diga assim, pastor, olha, nós tivemos um casamento na sexta-feira. Um jovem que estava lá, olhou para nós e falou assim, posso fazer uma pergunta? O senhor é aquele pastor que pregou dentro do caixão? Eu disse, sou eu mesmo. Você estava lá? Ele falou assim, estava, que marcou a minha vida. Eu falei, você está em que igreja hoje? Eu estou em casa. Em casa? Eu estou reunindo com os jovens agora, eu não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de igreja. Igreja está tudo uma misturada, um monte de gente se corrompendo. Eu vou te dar uma palavra. Ainda tem 7.000 no seu lugar. Aleluia! Ainda tem 7.000 que pregam a verdade. E vou te dizer mais uma coisa. Você tem o direito de decidir quem vai ser a sua referência. Uzias foi um rei. E ele teve toda essa turma todinha como referência. Acabe, Jeroboão, Salomão, Ezequias teve como referência toda essa turma aí, esse irmão de obra. Só que Ezequias, quando assume o reinado,
olhar para a vida de Davi e fazer da vida de Davi a referência da sua vida. Você tem escolhas. Não é porque você tem um advogado ladrão que todos os advogados são ladrões. Não é porque você tem um médico que mata que todos os médicos são assassinos. Não é porque existe uma meia dúzia de gente que não prega a verdade que as igrejas não estão pregando a verdade. Você tem o direito de escolher quem vai ser a sua referência. E o que Deus está me chamando nesses dias é para sair do mundo. Bota a cara na janela. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não tenha medo de dizer qual é a sua linhagem. Irmão, não tenha medo de dizer qual é a sua linhagem. Diga assim, eu sou da linhagem dos santos. Eu sou adoro o Senhor de todo o coração. Eu sou da linhagem que não apenas ouve, mas pratica a palavra. É difícil, mas é possível. É possível. Elias estava chamando o povo ao arrependimento. Elias estava chamando o povo para tomar uma decisão. E longe de mim, em querer ser Elias. Mas muito próximo de querer ser e de dizer para você que essa igreja é uma das 7 mil que não se dobrou por você. Mas se por algum acaso nós estamos com os nossos joelhos já sendo pressionados, querendo nos curvar as coisas que o mundo tem nos oferecido, só existe uma palavra para nós, arrependimento. Arrependimento. E perto está o Senhor daqueles cujo coração está quebrantado diante dele. Amém? Amém? Diga mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, eu tenho orgulho de ser seu irmão. Diga, Deus não errou para escolher você. E você nasceu para dar certo.